Oi, amigos do podcast, que saudade que eu tava de vocês. Eu também tava um pouco sumido, né, Duda? Muito, Faz amiga. tempo, né, que a gente não produz nada. Nossa, nós dois juntos, então. Só tava vendo o Gabi, cansei um pouco dele. Tava um pouco monótono esse podcast, né? Viemos com tudo. E hoje a gente vai falar de um assunto que tem sido solicitado recorrentemente, que é diálise peritoneal. Para a gente começar a falar de temas de diálise peritoneal, a gente vai falar um pouco sobre prescrição de diálise peritoneal e adequação em diálise peritoneal. Eu sou o Lion Campanharo, estou aqui com a Duda Villanova. Vamos lá então, pessoal. Então, antes de começar qualquer coisa de prescrição de diálise peritoneal, a gente precisa entender o que é o peritônio. Então, o peritônio ele é uma membrana que envolve a cavidade abdominal e ele tem mais ou menos 1 a 2 metros quadrados de superfície e ele é dividido em 80% de peritônio visceral e 20% de peritônio parietal. Embora o peritônio parietal seja menor quantidade, ele é mais importante na troca. E é essa membrana que faz a troca de solutos e a troca de líquido que nos garante a qualidade e a efetividade da diálise peritoneal. E para essa troca, o principal componente da membrana é o capilar peritoneal, né? E sua distribuição em cada membrana. Para a gente ter uma ideia de como ela funciona na troca de solutos, existe uma teoria, que é a teoria dos 3 poros, que determina, né, que avalia os 3 tipos distintos de poros presentes nos capilares peritoneais. Né? E essa diferença é basicamente o tamanho dos poros e o que eles vão transportar. Isso mesmo, Duda. Então eu tenho os poros de grande tamanho. Esses poros são aqueles espaços maiores entre as células endoteliais e eles permitem passagem de moléculas de pequeno tamanho, mas também moléculas maiores como proteínas, como a albumina. E essas moléculas maiores passam nesses poros grandes por convecção. Sim, e a gente tem aqueles poros de pequeno tamanho, que são aqueles poros que garantem a passagem dos pequenos solutos, mas não dos grandes solutos, e os ultraporos, que nada mais são do que canais de aquaporina que estão presentes ali no meio da célula endotelial. Certo? Então essa é uma das teorias que justifica o modelo de transporte que acontece na membrana peritoneal. Lembrando que a membrana peritoneal é o nosso capilar ali, é o nosso dialisador da diálise peritoneal. E existe uma outra teoria que é uma teoria complementar, uma teoria não exclui a outra, que é a teoria do modelo distributivo, ou modelo distribuído. O que significaria isso, Duda? Essa teoria, ela valoriza, né, ela reconhece a importância da distribuição desses capilares peritoneais para determinar o tipo de transporte de cada membrana. Então, a gente sabe que a quantidade de capilar e sua distância em relação ao mesotélio é o que vai determinar a capacidade de transporte daquela membrana, muito mais do que a área total de membrana. Então, essa teoria remete a uma área de superfície efetiva de cada membrana, que é justamente a área de capilares. Você está me dizendo, então, que eu posso ter 2 pessoas do mesmo tamanho, com a mesma área de membrana peritoneal, mas que fazem transportes diferentes. Com certeza. Justamente porque tem ou mais capilar ou menos capilar, ou até mesmo a disposição desses capilares sanguíneos dentro da membrana peritoneal. Lembrando que a membrana peritoneal ela é formada por uma camada de célula mesotelial, uma membrana basal, um interstício, e ali nesse interstício onde tem o colágeno que tem também os capilares sanguíneos. Então é mais ou menos esse o caminho que o soluto faz, saindo do sangue e indo para a cavidade peritoneal. Então, a gente precisa lembrar que situações que aumentam a nossa vascularização peritoneal, a gente vai ter aumento da nossa capacidade de transporte. Por exemplo, em situações de inflamação, peritonite, a gente vai ter um perfil diferente de transporte do que em situações sem essa inflamação. Perfeito. É por isso que naquele paciente que tem peritonite, muitas vezes uma das queixas mais frequentes é a diminuição da ultrafiltração, justamente porque é um peritônio que está inflamado, mais vascularizado e que faz troca um pouco mais rápida. Mais para frente a gente vai ajudar vocês a entender isso daí. Então, acho que a gente entendeu o que é a membrana peritoneal, os 2 modelos de troca, e a gente precisa lembrar que a diálise peritoneal, ela faz aqueles mesmos tipos de transporte que a hemodiálise. Ela faz difusão, ela faz ultrafiltração e, além disso, a gente tem a absorção. Então, vamos falar um pouquinho de cada transporte dentro do contexto da membrana peritoneal?
Bora lá, Duda. Primeiro falando então da difusão. Do que eu preciso para acontecer o transporte difusivo? A gente já sabe que para difusão eu preciso ter diferença de concentração ou gradiente de concentração. Então eu preciso ter diferença de concentração entre o líquido que eu estou colocando na minha membrana peritoneal e o sangue que está no capilar peritoneal. No caso, o soluto. Então, por exemplo, o líquido tem 0 de ureia, o paciente tem 150 de ureia, vai sair do sangue do paciente e vai para a cavidade peritoneal. Qual o problema? Ao longo do tempo, esse gradiente vai reduzindo, porque eu vou saturando o meu líquido peritoneal, né? Vai saindo do sangue para o líquido e o líquido vai ficando mais concentrado. Uma forma para a gente correr dessa saturação, né? Diminuir essa taxa de queda do gradiente de concentração, é fazer trocas mais frequentes desse líquido peritoneal ou aumentar o líquido, o volume infundido a cada troca. Então, perfeito. Então, otimizando aí o transporte difusivo, a gente pode ou aumentar a troca ou aumentar a quantidade de líquido com esse soluto. É muito importante também para o transporte difusivo, além desse gradiente de concentração, a área da membrana peritoneal efetiva. Então, quanto mais tiver de área e quanto mais essa membrana fizer de troca, mais efetivo vai ser esse transporte difusivo. Quando a gente aumenta o volume de infusão de líquido, a gente também recruta uma área maior de capilar. Lembrando que existe um limite para esse ganho, né? Um limite que fica ali entre em torno de 2,5 e 3. E cada paciente tolera de uma forma diferente o volume infundido. Então, na prática, acho que o máximo que eu já vi foi 2,5, de forma confortável, o paciente era bem grande. Não sei se você concorda. Não, perfeito, concordo. Acho que eu nunca infundi mais que 2,5 litros. Geralmente, a gente vai usar volumes maiores em pacientes maiores, com essa ideia também de recrutar mais área de troca ali na membrana peritoneal. Então, depende do gradiente de concentração, depende da superfície efetiva de troca peritoneal, dessa área, e depende do peso molecular. É óbvio, quando a gente fala de transporte difusivo, que quanto menor o peso molecular do soluto, mais facilmente ele vai passear aí ao longo dessa membrana semipermeável. Um fator que não interfere muito, mas que deve ser lembrado aqui, é o fluxo sanguíneo peritoneal, né? Diferente da hemodiálise, na diálise peritoneal, a gente não tem interferência direta do fluxo peritoneal na nossa troca. Por quê? A gente precisa de fluxos muito pequenos para já conseguir fazer a terapia. Então, o fluxo de 50 a 100 ml por minuto já é o suficiente para toda a troca necessária. É importante a gente lembrar desse aspecto, porque pacientes que estão com choque hemodinâmico, mesmo que em uso de droga vasoativa, eles conseguem garantir esse fluxo mínimo e, por isso, a diálise peritoneal é efetiva no cenário de paciente agudo e crítico. Perfeito, muito bem lembrado. Inclusive, a gente às vezes esquece porque é um fator que a gente não consegue controlar, né? O fluxo sanguíneo peritoneal é uma coisa que não vai na nossa prescrição. É uma característica do paciente, a gente costuma mexer em outros aspectos da prescrição, mas isso é do próprio paciente. Então, acho que deu para a gente entender o transporte difusivo, deu para entender como otimizar esse transporte difusivo e é ele que garante a troca de soluto, é ele que vai garantir o clearance de ureia, o clearance de potássio, o clearance de fósforo, a otimização da acidose metabólica do paciente. Mas a diálise peritoneal, ela também tem outro grande objetivo, que é a retirada de líquido. E aí, quando a gente fala de retirada de líquido, a gente está falando de ultrafiltração. Do que depende a ultrafiltração na diálise peritoneal, Duda? A gente depende de um agente osmótico que a gente adiciona no nosso líquido peritoneal. E a gente tem algumas possibilidades de agentes osmóticos. O que a gente mais usa é a glicose. Então, a gente adiciona a glicose ao líquido peritoneal para puxar a água do paciente. Perfeito. Quanto mais glicose, então, quanto mais concentrada essa glicose, mais ele vai puxar líquido e mais vai ser a minha ultrafiltração. E quando a gente fala do agente osmótico, a gente fala de uma característica inerente do agente osmótico, que é o coeficiente de reflexão. Então, esse coeficiente de reflexão é justamente o quanto que esse agente osmótico ele passeia entre os dois compartimentos. Então, se é um gradiente que tem um coeficiente de reflexão muito baixo, como é o que acontece com a glicose ela é altamente reabsorvida para dentro do capilar, para dentro do vaso sanguíneo, e essa diferença de concentração, que é fundamental para fazer outra filtração, ela vai cair rapidamente. Então, a glicose ela é um agente osmótico que não tem uma eficiência tão boa para fazer outra filtração. Isso, porque a gente tem que lembrar que o transporte que acontece pela membrana peritoneal, ele não é unidirecional.
né? Se eu falo para vocês que existe transporte de soluto de acordo com gradientes de concentração e eu estou fornecendo um líquido altamente concentrado em glicose, ao longo do tempo essa glicose vai sair do líquido intraperitoneal e vai para a circulação do paciente. E aí que a gente vai começar a ter alguns problemas. Perfeito. Então, a gente falou que a gente depende desse agente osmótico e o seu coeficiente de reflexão e esse gradiente de concentração. É obviamente importante lembrar que depende dessa área de superfície peritoneal efetiva. Lembrar que também a ultrafiltração depende do que a gente chama de condutância hidráulica, nada mais é do que a quantidade de ultraporos e poros pequenos que existem naquela membrana peritoneal e são eles que permitem a passagem da água. E lembrar também de uma outra coisa que muitas vezes a gente esquece, que é a pressão hidrostática e a pressão oncótica, né, Duda? Isso, a pressão hidrostática, ela tem relação com a pressão intraperitoneal. Então, se eu aumento a pressão intraperitoneal, eu vou dificultar a minha ultrafiltração, vou dificultar a passagem de líquido para dentro do peritônio. Isso acontece em situações que o paciente está, por exemplo, de pé ou sentado, ou quando a gente infunde um grande volume em cada ciclo. Então, a gente acha que vai otimizar a minha terapia, botando volumes cada vez maiores e muitas vezes a gente pode atrapalhar. Isso mesmo, porque essa pressão hidrostática nada mais é do que a diferença de pressão entre o capilar sanguíneo e a pressão intraabdominal. Então, geralmente, o capilar sanguíneo tem uma pressão maior e a pressão intraabdominal é menor, né? E por conta disso, a água ela vai passar do capilar para dentro da cavidade abdominal. Se, por um acaso, eu aumento a pressão intraabdominal, como a Duda bem falou aí, nos casos de muito líquido ou dependendo da posição, eu diminuo essa passagem de água. Ou se, por exemplo, o paciente está desidratado, a pressão do paciente também cai, essa pressão hidrostática ela também vai diminuir. Amigo, eu sei que você está com fome e você quer acabar logo, pode. Mas lá no agente osmótico, a gente precisa citar a icodestrina. Perfeito, lembrado, muito bem. A gente falou da glicose, que tem um coeficiente de reflexão que é baixo, e a gente tem o outro extremo aí de quando a gente fala de agente osmótico, que é a icodestrina, que tem um coeficiente de reflexão de quase 1, ou seja, ela praticamente não é reabsorvida e com isso ela garante esse gradiente de concentração e garante a ultrafiltração de forma mais permanente. Então ela é um polímero da glicose, muito mais estável, fica paradinha lá no nosso líquido peritoneal e garante a nossa capacidade osmótica e ultrafiltração. Ela tem alguns detalhes, né, amigo? Sim, ela tem algumas vantagens e desvantagens, como tudo na vida, né? Sempre. O que for perfeito, vocês me apresentem, por favor. Tá difícil. Acho que o grande problema da icodestrina é o preço. Sim, a gente não grande limitante. Isso, a gente não tem disponível no SUS, né? E outra coisa que a gente precisa saber na prática é que só existem bolsas de 2 litros disponíveis para o uso da icodestrina. E que ela só deve ser utilizada para permanências longas. Então, não é possível utilizar na DPA, na diálise peritoneal automática. Com a cicladora, que a gente deixa 1 hora, 1h20, 1h40 ali. Então, a gente ou usa a icodestrina para CAPD naquela troca noturna, ou a gente usa no paciente que faz DPA com o período que ele fica com a permanência úmida aí ao longo do dia. Isso. Ela também interfere com algumas fitas reagentes utilizadas para medir o destro. Perfeito, então a gente tem que ter cuidado, tem que olhar lá no manual da icodestrina, tem descrito quais são as fitas que interferem, quais fitas que não interferem. Então, na hora de fazer glicosímetro, a gente precisa olhar qual que interfere ou não para ter a acurácia aí no exame. E ela aumenta, né, a dosagem sérica da amilase, o que pode interferir no diagnóstico de um possível quadro pancreático. Perfeito. Então, não vale usar amilase no paciente que usa icodestrina para dar diagnóstico de pancreatite. Além disso, ela é reabsorvida de forma muito lenta, de forma contínua, a partir dos vasos linfáticos, e ela, uma vez dentro do sangue, uma vez lá dentro do nosso plasma, ela tem um efeito de osmótico, ela puxa líquido de dentro da célula, ela faz uma hiponatremia translocacional. Então, tem que ter esses cuidados, lembrar dessas limitações, a questão do custo, a questão da bolsa de só ser de 2 litros, então eu vou ter que usar de forma pontual, e lembrar dessas desvantagens. As grandes vantagens da icodestrina é expor o paciente menos à glicose, né? Então a gente falou que a glicose é o mais utilizado, né, como agente osmótico, mas a gente sabe que temos algumas limitações em relação ao uso da glicose na bolsa de diálise. O uso da glicose, sua degradação e absorção pela membrana, ela
está associado à neovascularização, né, produção de radicais livres e lesão daquela membrana com possível redução da vida útil. Além disso, lembrar que a exposição à glicose aumenta descontrole glicêmico. Então, no paciente que é diabético, a gente tem que lembrar de fazer o ajuste da dose de insulina e do hipoglicemiante. Se o paciente se expõe mais à glicose à noite, aumentar a dose noturna da insulina lenta. Além disso, mais ganho de peso, mais dislipidemia. Tem alguns poucos estudos relacionando também o uso da glicose, maior exposição à glicose, com perda de função renal residual. Então, a gente usa muito a glicose, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa expor menos esse paciente à glicose. Quanto menos glicose a gente expor, melhor. Não é porque ela otimiza a minha ultrafiltração que eu vou usar sempre a dose máxima. Pelo contrário, é a dose mínima necessária. Perfeito. Lembrar que a gente pode otimizar diurético, a gente pode otimizar educação alimentar, né, antes de ficar aumentando consecutivamente a quantidade, a concentração de glicose na bolsa. Então, Duda, a gente estava falando de ultrafiltração, falamos do que depende do agente osmótico, glicose e codestrina, lembrar da concentração, lembrar da área de troca, da condutância hidráulica e lembrar da pressão hidrostática e da pressão oncótica que a gente acabou não falando, que é a quantidade, isso está muito relacionado à quantidade de albumina plasmática. Então, aos pacientes que são mais hipoalbuminêmicos, eles têm menos pressão oncótica e eles tendem a ter um pouquinho mais de ultrafiltração. Não é o ponto mais determinante, mas a gente não pode esquecer de falar. Não vale deixar o paciente desnutrido para ele ultrafiltrar. Pelo amor de Deus, não, né? Meu Deus! E aí a gente também tem acontecendo na nossa membrana peritoneal, além da difusão e ultrafiltração, o mecanismo de reabsorção, né? Que é uma reabsorção pelo sistema linfático de forma lenta e contínua de tudo que está ali no nosso líquido peritoneal. E isso pode, né, ao longo do tempo, reduzir a nossa eficiência do ciclo. Isso mesmo. Então, acho que a gente definiu bem quais são os tipos de transporte que acontecem na diálise peritoneal. E agora a gente falar sobre as soluções de diálise peritoneal. A gente basicamente tem dois tipos de soluções, as soluções que têm glicose e as soluções que têm codestrina, como a gente já falou. A solução com codestrina, como a gente já falou, só tem bolsa de 2 litros. E as bolsas de glicose, a gente tem 3 concentrações diferentes de glicose nessas bolsas. Tem a bolsa de glicose a 1,5%, tem a bolsa de glicose a 2,5% e a bolsa de glicose a 4,25%. A 1,5% é a bolsa amarela, a 2,5% é a bolsa azul e a 4,25% é a bolsa vermelha. Então, lembrar que a gente tem bolsa para DPA, bolsa de 6 litros, e para CAPD a gente tem bolsa de 1,5 litros, de 2 litros, de 2,25, de 2,5 e de 3 litros. Geralmente a gente trabalha ou com a bolsa de 2 litros ou com a bolsa de 2,5. Exato. Além da concentração de glicose, a gente também tem os nossos eletrólitos presentes na bolsa. De forma geral, a gente tem um pH baixo, né? A gente tem 4 ou 5 tipos de bolsas disponíveis no Brasil. Depende da empresa que vai fornecer o material para o paciente fazer a terapia. O pH varia de 5 a 5,6. O sódio, em todas elas, é de 132. Magnésio, de 0,5. A nossa fonte mais comum de bicarbonato é por lactato e a concentração do lactato na bolsa é de 40. E o cálcio pode ser de 2,5 ou 3,5. Lembrando que a gente costuma utilizar o cálcio de 3,5, mas quando a gente vai fazer um balanço de cálcio negativo, de acordo com doença mineral e óssea, a gente utiliza o cálcio de 2,5. A gente acaba usando o cálcio de 2,5 para paciente que tem ou hipercalcemia ou paciente que tem indícios de doença óssea dinâmica. É isso. E eu acho que o grande diferente quando a gente fala de concentração eletrolítica da bolsa de diálise, comparando diálise peritoneal com hemodiálise, é o potássio. Isso. Então, lá na nossa clínica de hemodiálise, a gente trabalha geralmente com potássio na concentração de 2. Tem algumas clínicas que preferem 3, nunca vi. Tem algumas clínicas que trabalham com 0,5 ou com 1. Mas aqui na bolsa de diálise peritoneal, a concentração de potássio ela é 0. Não tem potássio na bolsa de diálise peritoneal. E, além disso, também não
não tem fósforo, como também não tem lá no nosso banho de hemodiálise, da hemodiálise do crônico. Então, lembrar que esse é um dos motivos pelos quais é mais fácil a gente controlar o potássio dos pacientes em diálise peritoneal, a gente vê menos frequentemente hipercalemia e muitas vezes a gente encontra até hipocalemia nos pacientes que fazem diálise peritoneal, porque esse paciente ele usa mais diurético, muitas vezes eles têm diurese residual e a gente usa diurético de alça. Esses pacientes a gente tem uma certa obsessão por manter o intestino funcionando, então muitos deles usam laxantes, porque manter o hábito intestinal preservado garante movimento peristáltico e garante o bom posicionamento da ponta do catéter dentro da cavidade abdominal. Então eles usam laxante, eles evacuam, eliminam potássio pela urina, eliminam potássio pelo intestino e além disso a gente faz uma diálise com nenhum potássio na bolsa. Então às vezes a gente se depara com hipocalemia. E uma curiosidade, não é desse podcast, vai ser para o podcast mais para frente, que hipocalemia é um fator de risco para peritonite. Muito bem, brilhante, amigo. Agora, para a gente começar a prescrever, o que você acha de a gente falar do teste de equilíbrio peritoneal, o famoso PET? Boa! A gente falou um monte de transporte, mas a gente não falou do PET. Não é PET-CT. Pelo amor de Deus. O que é esse teste de equilíbrio peritoneal? É o teste que avalia a modalidade de transporte de cada membrana peritoneal baseado na velocidade de transporte de solutos. A gente faz uma análise com que velocidade aquele paciente vai ter redução de glicose do líquido intraperitoneal ao longo de 4 horas. Baseado em diferenças de concentração de glicose e creatinina no líquido e no sangue do paciente, a gente consegue classificá-los em 4 categorias. Perfeito. Quais são essas 4 categorias? Baixo transportador, médio-baixo transportador, médio-alto transportador e alto transportador. Há quem advogue que o nome correto deveria ser rápido transportador e lento transportador, com seus meios do caminho entre eles. Perfeito. Então é mais ou menos o que a gente falou assim, daquela área de superfície de troca efetiva. Então a gente tem uma membrana peritoneal e nem toda membrana peritoneal é igual a outra. Então a gente quer saber, essa membrana peritoneal desse paciente transporta com velocidade esse soluto, troca rápido o soluto, e é isso que o teste vai dizer pra gente. Então a gente olha a glicose, a gente olha a creatinina e a gente vai chegar a esse resultado. Lembrando que um outro parâmetro que a gente usa é o volume drenado. Então se a creatinina e a glicose elas são concordantes, por exemplo, eu faço a creatinina e a glicose e dá baixo transportador, pronto, o resultado está lá, baixo transportador. Agora, se eu faço a creatinina, deu baixo transportador, eu faço a glicose, deu médio-baixo transportador, eu uso esse volume drenado para desempatar. E aí o volume drenado deu médio-baixo, pronto. Então, o resultado desse paciente é médio-baixo transportador. Mas, Lion, quer dizer então que todo paciente deveria ser alto. É ótimo ser autotransportador porque eu vou fazer um transporte de solutos rápido e eu vou ter um controle metabólico excelente e meu paciente vai viver feliz para sempre. É isso? Não é, porque nada é tão simples assim, né? Queria eu, né? Então a gente tem que lembrar que os pacientes que são autotransportadores são aqueles pacientes que trocam com muita facilidade soluto. Então a gente vai ter facilidade em fazer clearance de soluto, clearance de ureia, potássio, fósforo. Então esse paciente metabolicamente vai ser um paciente mais fácil de lidar. Mas a gente tem que lembrar que a ultrafiltração depende do gradiente de concentração da glicose. E se esse paciente ele troca muito rápido a glicose, ou seja, ele passa rapidamente a glicose da cavidade peritoneal para o sangue, eu perco esse gradiente e eu começo a não ter ultrafiltração. Então o paciente autotransportador fica bom o exame de sangue, mas esse paciente ele incha com mais facilidade, ele tem mais dificuldade de lidar com o F. E o baixo transportador é o contrário, eu tenho muito mais facilidade em ter o F do que ter clearance de soluto desse paciente. Então, avaliar esse perfil de troca ajuda a gente a adaptar melhor, né, o perfil, a modalidade ou até a velocidade de troca ali do líquido infundido na cavidade intraperitoneal. Por exemplo, para o autotransportador, a gente vai ter benefício com ciclos curtos. Já para o baixo transportador, a gente dá preferência para permanências longas dentro da cavidade.
É importante ressaltar que esse PET não deve ser realizado a qualquer momento. Sim, com certeza. Então é um dado muito importante que a gente usa para adaptar a prescrição do paciente, mas a gente espera pelo menos 30 dias do paciente ter iniciado a diálise peritoneal. A gente espera esse período de acomodação, talvez aí pós-cirúrgico, do próprio peritônio, com contato com uma nova solução, para a gente fazer o teste de equilíbrio peritoneal. A gente tem estudos que mostram que se a gente faz o PET antes dos 30 dias e faz o teste depois de 30 dias, os resultados são discordantes. Então, existe um consenso aí entre os especialistas de que a gente deve esperar esses primeiros 30 dias para fazer o PET. E eu preciso repetir esse PET em algum momento? Geralmente a gente não repete, mas a gente sabe que diante de situações que pode mudar muito a característica do peritônio, por exemplo, o paciente teve uma peritonite e após a peritonite, esse paciente era baixo transportador, médio baixo transportador, teve uma peritonite e após a peritonite ele ficou muito mais mal adaptado à mesma prescrição de diálise peritoneal, talvez seja de bom tom a gente repetir o PET, reavaliar agora o peritônio dele é um médio alto transportador ou um alto transportador para a gente readequar essa prescrição de diálise peritoneal. Lembrar de não fazer o PET em momentos de descompensação clínica também, como a própria peritonite pode mudar o perfil da membrana de forma transitória, então aguardar 30 dias após o término do tratamento, deixar o paciente estável, né, e realizar então essa nova avaliação se tiver indicação. Sucesso, Duda! Então acho que é isso, a gente tem que usar o PET, a gente faz o PET, mas o PET ele vai nos ajudar a adequar a prescrição. Eu acho que ele não é fundamental para a nossa prescrição inicial, mas ele é fundamental para o segmento desse paciente, principalmente quando as coisas não continuam dando certo, ou quando não começam dando certo. Quando está dando tudo certo, às vezes ele fica mais lá como uma informação a mais. Então vamos prescrever o nosso paciente, amigo? Bora lá, já tem quase meia hora que a gente está batendo beiço aqui e a gente não prescreveu ninguém. Antes de prescrever, a gente precisa escolher a modalidade. Isso é o beabá, né? O primeiro passo. Então, DPA ou CAPD? Com máquina ou sem máquina? Explica pra gente, então, quais são as modalidades de diálise peritoneal. Então, a gente tem duas modalidades básicas. A DPA, que é a diálise peritoneal automática, que utiliza a nossa cicladora, e a diálise peritoneal ambulatorial contínua, CAPD, que utiliza trocas manuais ao longo do dia e mantém uma cavidade abdominal sempre úmida. Perfeito, Duda. E na DPA, a gente muitas vezes costuma fazer aquela diálise peritoneal à noite, noturna, que a gente chama de diálise peritoneal intermitente noturna, NIPD. O paciente passa 9 horas, 8 horas, 10 horas na máquina e durante o dia ele fica com a barriga vazinha. Existe uma outra modalidade de diálise peritoneal automatizada, que é a CCPD. É aquele paciente que passa o dia inteiro com a cavidade úmida. Então, ele faz a cicladora à noite, na hora que ele termina, a cicladora infunde um volume de última infusão, ele permanece o dia inteiro com aquele volume, com aquela cavidade úmida, e ele só vai drenar aquele líquido infundido ao final da cicladora, quando ele for se reconectar na cicladora. A gente chama isso de diálise peritoneal com cicladora contínua, CCPD. Existe a CCPD também, que o paciente faz uma troca no meio do dia. Então ele está reabsorvendo muito, às vezes na hora que ele vai drenar no começo da cicladora, a gente vê que ele reabsorveu grande quantidade desse líquido que foi infundido no final da cicladora. Então a gente prefere fazer uma troca diurna, com isso a gente otimiza a ultrafiltração do paciente. Então a gente chama isso de CCPD com troca diurna. E existe a DPA com cavidade úmida, que é uma modalidade que o paciente utiliza a cicladora durante a noite, termina a sessão com cavidade úmida, mas esvazia de forma manual aquela infusão por volta do meio-dia, 1 da tarde, de acordo com cada caso. DPA com cavidade parcialmente úmida, porque ele não passa o dia inteiro com a cavidade úmida. Não é contínua. Isso, e não é contínua. Então, os nomes são um pouco complexos, mas a gente tem que lembrar que esse é o nosso arsenal terapêutico. Então, DPA, que pode ser NPD, CCPD, CCPD com troca diurna e a DPA com dia parcialmente úmido. E CAPD, geralmente a gente faz 4 trocas ao longo do dia. Tem pacientes que fazem 3, tem pacientes que fazem 5, mas em geral a gente começa com a prescrição de 4 trocas ao longo do dia. Lembrar que cada troca demora mais ou menos 30 a 40 minutos, né, e deve ser feito sempre no meio das atividades do paciente.
num ambiente adequado e lembrar que, como a gente não usa a cicladora, a gente não usa a máquina, o paciente ele usa aquele equipo em Y e ele depende da gravidade para fazer essa drenagem. Então, qual delas a gente deve escolher, Lion? A gente não escolhe nada, quem escolhe é o paciente. Muito bem, é uma escolha conjunta. É uma decisão compartilhada. A gente entende, na verdade, qual dessas modalidades vai encaixar melhor na vida do paciente, vai impactar menos a qualidade de vida do paciente e vai conciliar mais com as atividades diárias do paciente. E lembrar dos acompanhantes, né, dos cuidadores. Muitas vezes o paciente requer ajuda. Então, como aquilo vai impactar na vida da família como um todo? Exatamente. É importante a gente lembrar também que esse manuseio da máquina é uma coisa muito simples. Então a gente fica pensando, esse paciente ele é mais idoso, é um paciente que não lida tão bem com tecnologia, é um paciente que tem um pouco mais de dificuldade de compreensão, não vai dar para ele fazer a DPA. Não, na verdade é fácil de mexer e a gente vê que eles vão muito bem na diálise automatizada. Então acho que a gente tem que expor as opções e a gente entender em qual das duas modalidades o paciente vai se encaixar melhor. Agora vamos falar um pouco de vida prática da nossa realidade? Boa, vamos prescrever de fato. Então a gente escolheu a modalidade. Se eu vou começar com a DPA, geralmente como que a gente começa essa prescrição? Não tem regra para essa prescrição inicial, tá? Vale ressaltar que aqui o que a gente vai falar, o que a gente utiliza no nosso serviço. Aqui na Unifesp, né? Isso. E a gente começa sempre com a prescrição de DPA com cavidade seca, ou seja, noturna intermitente, um tempo total de terapia de 9 horas, um volume total de 10 litros, volume de cada infusão de 2 litros e volume final de infusão de 0. Perfeito. Então, esses são os parâmetros que a gente vai colocar lá na máquina. É o tempo, é o volume total, o volume de cada infusão e o volume de última infusão. Quantos ciclos são? São 5 ciclos. Se você quer um volume total de 10 e você vai dar cada infusão 2, então são 5 ciclos para você chegar a 10. Qual que é o período de permanência, o tempo de permanência na máquina? A gente calcula mais ou menos 10 minutos cada infusão e 20 minutos cada drenagem. Então, se a gente faz 5 ciclos, a gente vai gastar aí 5 vezes 30 minutos e aí a gente vai gastar 150 minutos só para troca, só para ciclar. E aí sobra o resto, eu já fiz essa conta algum dia. O tempo de permanência com essa prescrição é de mais ou menos 1 hora e 20 minutos, 1 hora e 22 minutos, alguma coisa do tipo. E a gente usa então 2 bolsas de 6 litros. E a gente escolhe inicialmente entre 2 concentrações de glicose, 1,5 e 2,5, de acordo com o volume de diurese residual de cada paciente. Exatamente. Então, assim, na verdade, essa prescrição inicial é uma prescrição padrão, né? Que os pacientes, quando eles começam a terapia, a diálise peritoneal lá na escola, essa prescrição sai da parte da enfermagem. Esses pacientes ficam aí 2 semanas, 3 semanas em diálise peritoneal e depois disso eles passam consulta com o médico. Então, em geral, o que as enfermeiras elas definem? O paciente tem diurese residual, eles colocam baixa concentração de glicose, 1,5. O paciente é um paciente que vem da hemodiálise, é um paciente já anúrico, então ele precisa de mais UF, aí a gente começa com 2,5. E aí naquela primeira consulta, depois de 15 dias mais ou menos ele em diálise peritoneal, o médico vai avaliar e vai readequar essa prescrição. Então, essa é a prescrição da DPA inicial, né? Uma coisa que a gente não comentou, Duda, que quando a gente falou das modalidades de diálise peritoneal automática, a gente não falou da Tidal. A gente não costuma usar isso lá na escola, mas tem alguns serviços que usam com bastante frequência. A Tidal é uma modalidade diferente, porque é uma modalidade que ela não costuma esvaziar a cavidade totalmente entre um ciclo e outro. Ou seja, ela infunde 2 litros, mas ela drena 70% do que infundiu. Fica sempre 30% de forma basal. Entra mais 70%, sai mais 70%, a gente nunca mexe naqueles 30% Isso. de volume fundido inicial. O volume, a percentual drenado é decidido pelo prescritor. Então vai ser 70, vai ser 80, vai ser 90, mas você sempre mantém um restinho ali de líquido na cavidade peritoneal. Ela foi criada inicialmente com a ideia de aumentar a capacidade de troca da membrana, né, deixando essa membrana sempre úmida ao longo das trocas. O que eu não consigo entender muito bem, sinceramente. Também não, porque aquilo ali vai estar saturado. Né? Exatamente, mas é o que está escrito nos livros. Não se saiu muito bem com esta finalidade, não sei mas por quê. a gente descobriu que ela tem outras funções.
Sim, o grande emprego hoje dela, e assim, a gente não usa lá na escola, mas a gente já conversou com outras pessoas de outros serviços que usam com frequência, é o uso nos pacientes que são incidentes em diálise peritoneal. Porque muitas vezes esses pacientes, eles sentem desconforto, dor abdominal, algumas fisgadinhas no momento da drenagem. E aí, quando eles começam a fazer diálise peritoneal, essa dor ela é um pouco mais intensa, ela é um pouco mais frequente. E à medida que o tempo vai passando, sabe-se lá por que cargas d'água? Adaptação. Vai se adaptando, tudo vai ficando mais feliz, a dor vai desaparecendo. Então, para esses pacientes iniciantes em diálise peritoneal, eles usam com mais frequência porque como eles não fazem, como a Taido não faz a drenagem total do líquido que está lá, esses pacientes eles têm menos sintomas de desconforto. Não só a dor, mas também disparar alarmes na máquina durante a noite. E lembrar que esses pacientes estão dormindo enquanto faz a terapia, né, gente? E uma boa noite de sono muda muito a qualidade de vida. E nessa fase inicial, que o paciente está se adaptando, o paciente está ganhando confiança na terapia, qualquer problema pode ser um problemão, né? Então, eu acho que a gente precisa lançar mão de todas as possibilidades para a gente garantir que esse paciente vai ficar satisfeito e vai aceitar e vai cumprir a terapia. E só para exemplificar a prescrição da CAPD, como a gente já conversou, geralmente a gente faz 4 trocas ao longo do dia, a gente deixa bolsas de 1,5% geralmente de glicose e lembrar que no período da noite, que é aquele período de maior permanência, muitas vezes a gente infunde 11 horas da noite e vai drenar lá pelas 7 horas da manhã, então fica 8 horas às vezes na cavidade, a gente costuma usar uma bolsa com maior concentração de glicose justamente para evitar que aconteça o F negativa e reabsorção daquele líquido. Então geralmente a gente começa com essas 4 trocas e dificilmente, talvez até porque a gente tem, assim, eu tenho visto muito poucos pacientes que fazem CAPD, a gente precisa ficar mexendo muito nessa prescrição do paciente. Agora que você estava falando há pouco de satisfação e adaptação da terapia, vamos falar então de como avaliar a adequação do meu paciente na terapia de diálise peritoneal. Afinal, é esse o tema do podcast, pois né? Pois é, que nunca é simples, nunca é direto, né? A gente rodou, quase meia horinha aí, um pouquinho mais talvez. Então, a gente utiliza hoje vários parâmetros que se somam para avaliar a adequação. Inclusive, a adequação tem sido até uma palavra questionável, né, pelas nossas sociedades como definição de avaliação da diálise peritoneal, porque a gente precisa fazer uma diálise adequada para os objetivos de cada paciente. Não é só adequada numericamente, ela precisa estar adequada à qualidade de vida, à ausência de sintomas, controle metabólico, controle nutricional, uma série de coisas. Perfeito. Então, hoje é muito legal ler o último guideline que saiu, né, em 2020, Isso. porque ele olha o paciente como um todo. Então, ele não olha só a terapia, ele não olha só número, ele olha o paciente. Então, ele valoriza o sintoma, a qualidade de vida, a atividade de vida diária do paciente, mas também ele quer diminuir mortalidade, diminuir internação. E muito legal é que ele fala que essas decisões são todas decisões compartilhadas. Sim, se você acha que o melhor para o paciente, para otimizar a dose, são 10 horas ligado na máquina, mas o paciente não quer ficar as 10 horas porque reduz qualidade de vida, sem acrescentar melhora de sintoma ou controle significativo metabólico, você não vai fazer isso. Perfeito. Eu acho só que a gente precisa deixar muito claro para os pacientes as consequências a longo prazo. Claro. E essa decisão vai ser uma decisão, obviamente, mais do paciente, talvez, né? Como tudo na medicina, né? Eu costumo falar que a gente não trata ninguém, é o paciente que se trata. Exato. A gente prescreve o remédio, mas quem toma o remédio é ele. Então, se ele quiser tratar, ele trata. Se ele não quiser, ele não trata. Exato. Mas assim como a hemodiálise, a gente também vai ter a avaliação com parâmetros objetivos e numéricos. Você está falando de KTV, né? Claro, né? Estou falando de KTV, amigo. Não tem como a gente fugir desse KTV, né? A gente tenta, a gente gostaria. E aí eu acho que a gente pode contar um pouco da história ao longo dos anos, de como a diálise peritoneal vê hoje o KTV e como ela viu ao longo de muitos anos, certo?
A gente tem alguns, aí quando a gente vai falar de KTV, a gente vê que a primeira referência, o primeiro guideline, a primeira recomendação é lá de 1997 do DOC, que fala que eu tinha um objetivo de KTVs diferentes de acordo com a modalidade. Se o paciente ele fizesse CAPD, ele tinha que ter um KTV total semanal de 2.0. Se ele fizesse CCPD, ele tinha que ter um KTV total semanal de 2.1, pelo menos. E se ele fizesse NPD, 2.2. Daí saíram alguns trabalhos randomizados, principalmente o Canusa e o ADMEX, que não mostraram diferença de mortalidade quando eu entregava uma dose mais alta de diálise peritoneal, ou seja, eu atingia KTVs maiores, tipo KTV de 2.3, 2.2, com KTV de 1.7. E aí saiu uma nova recomendação lá de 2005 que ele fala, olha, o meu objetivo de KTV para diálise peritoneal é um KTV total semanal de pelo menos 1.7. E o que hoje a gente fala do KTV? Como que essa diretriz nova aí de 2020, ela encara o KTV, Duda? Que ele deve ser apenas um fator a mais na avaliação da adequação da diálise do meu paciente. Ele não é determinante exclusivo, já que a evidência de associação com mortalidade e número atingido de KTV semanal não é tão clara, não é tão embasada. Perfeito. Então hoje a gente está muito menos fixado nesse valor de 1.7 e nesse valor e no KTV como um todo, né? A gente olha para o paciente globalmente. Vale lembrar aqui que o KTV semanal total soma duas modalidades de KTV de ureia, KTV renal e KTV peritoneal. Diferente da hemodiálise, que é um ponto muito interessante, na verdade. Aqui, como base, a gente já considera, né, nossa função residual renal para o cálculo da dose da terapia, que é extremamente correto. Sim, faz todo sentido, na verdade, né? Então, a gente faz a avaliação de KTV de ureia em urina de 24 horas, assim como KTV de ureia peritoneal baseado na terapia daquelas 24 horas, somos 2 e a gente atinge o KTV diário desse paciente. Esse KTV diário deve ser multiplicado por 7 e a gente vai ter o nosso KTV semanal. Perfeito. E esse valor, pela diretriz de 2005, pelo menos 1.7, pela diretriz atual, a gente recomenda que seja 1.7 pelo menos, mas com menos fixação por esse valor. Para a gente fazer o KTV, assim, a gente não vai entrar em detalhes, porque até explicar por um áudio é muito complicado, né? Mas a gente precisa basicamente de uma amostra do líquido peritoneal drenado, onde a gente vai dosar a ureia. A gente precisa da urina de 24 horas, onde também vai ser dosada a ureia. A gente precisa desse volume todo que foi drenado ao longo de uma terapia inteira, né, da diálise peritoneal, seja CAPD ou NPD, e a gente precisa de uma ureia sanguínea coletada aí no momento de maior estabilidade, idealmente aí no meio do dia. E a gente vai pegar isso, vai jogar em fórmulas e vai dividir pela superfície, pelo volume de distribuição da ureia. Perfeito. Sempre complicado falar de KTV. Sempre complicado. Pelo menos esse não tem fórmula com logaritmo, né? Sim. Outra coisa que a gente precisa avaliar na nossa adequação de diálise peritoneal é se existe controle metabólico. Exatamente. Não adianta o KTV do paciente estar 1.8, ele está com fósforo horroroso, potássio horroroso, ureia de 220. Então, acho que não só o KTV, mas olhar os exames laboratoriais, pelo menos mensais aí. Lembrar que o valor da ureia nesses pacientes costuma ser um pouco maior do que o que a gente vê nos pacientes em hemodiálise. Isso é verdade. E muitas vezes o paciente interna e o pessoal que não conhece diálise peritoneal fala, esse paciente está mal dialisado. Muito comum. Mas a gente tolera com tranquilidade, não existe também um valor X aí, mas eu acho que a gente raciocina, assim como a gente raciocina no conservador, acho que até 150 tranquilamente a gente tolera, e lembrar sempre de sintoma, né? Então o paciente tem algum sintoma urêmico, se não tem, a ureia está 140, 130, 150, segue o barco, toca o barco. Perfeito. Além disso, precisamos sempre controlar a doença mineral e óssea, hiperfosfatemia, né? Lembrar de outros fatores a serem avaliados, como adequação de dieta, uso de quelantes, restrição hídrica.
É isso aí. Eu acho, assim, uma coisa que acontece muitas vezes, assim, o KTV do paciente ele tá 1,9 total. Às vezes tá 2,5, tem KTV sobrando. Aí você pega o paciente tá com a ureia de 110, tá com potássio de 4,5. E aí você pega o fósforo do paciente tá 6. Então, assim, você já tá vendo, você tem dados objetivos de que esse paciente tem um clearance peritoneal mais renal bom, ele está metabolicamente todo controlado e o fósforo está fora do alvo. Então, assim, provavelmente é um paciente que está abusando na dieta. Então, acho que olhar para o KTV e olhar para esse controle metabólico de uma forma mais crítica ajuda a gente a entender onde que a gente precisa melhorar. É melhorar a questão da diálise ou é melhorar os outros fatores? Então, se tem o fósforo alto, vamos ver se dá para melhorar a dieta, se dá para otimizar quelante. Uma coisa que a gente sempre precisa ter cuidado é se esse paciente não tem um hiperparatireoidismo muito grave, que faz muita reabsorção óssea e joga fósforo para dentro do sangue. Então, esses seriam alguns cuidados. Ou tá usando calcitriol demais, né? Também pode acontecer. E o sangue, o osso tá congelado, desculpa. Então, e tem uma doença óssea dinâmica. Então, olhar de forma crítica para isso. Assim como a gente também deve olhar de forma crítica para o potássio. A gente não costuma ter hipercalemia, mas às vezes aparece lá. Então, a ureia tá boa, o fósforo tá bom, o KTV tá bom e o potássio tá alto, vamos atrás de outros motivos para esse potássio tá alto, né? Então a gente vai olhar a dieta, vai olhar se esse paciente não está constipado, vai olhar se esse paciente não tem acidose, vai olhar se esse paciente não está usando remédio que sobe o potássio. Então a adequação é tudo isso, na verdade, né? Não adianta a gente só querer colocar o paciente em CCPD e esquecer de dar dieta, esquecer de dar quelante, esquecer de otimizar as outras medidas. O cuidado, né, que vem lá do conservador, ele continua. Exatamente. Só adaptado para a versão dialítica. Fica um pouco mais fácil agora que a gente tem a diálise, né? É uma ferramenta a mais. Com certeza, que nos ajuda e muito. Então, acho que olhar o KTV e olhar o exame laboratorial é um passo muito importante para a gente dizer que esse paciente tem um controle metabólico adequado. E aí, por fim, a gente precisa sempre avaliar o status volêmico do nosso doente, né? Lembrar de fazer avaliação de peso, ganho de peso entre as consultas. O peso seco aqui ele fica um pouco menos exato, mas não pode mudar muito de uma consulta para outra. Esse paciente tem diurese residual? Cabe o uso de diurético? Né? Ele está fazendo a restrição hídrica de forma adequada? Tudo isso deve ser sempre avaliado nas nossas consultas. É isso, né? Assim, às vezes a gente vê lá, o paciente tem um OF de 1.000, ele tem diurese residual de 1.000 e o paciente está inchado. Você fala, poxa, tem 2 litros de perda de líquido por dia, né? Então, assim, você mostra para o paciente que precisa fazer uma restrição hídrica mais adequada. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente precisa pensar. Então, controle metabólico e controle volêmico a gente precisa ver em toda a consulta. Além de ver sintoma, além de ver status nutricional, qualidade de vida. É tudo isso que a gente fala quando a gente está falando de adequação. Mas perfeito, nosso paciente chegou para reavaliação do método, tá? Foi iniciado CAPD para ele tem 4 trocas ao longo do dia, ele está com KTV adequado, ele tem um controle metabólico excelente, mas ele vem ganhando peso. Refere edema, tem relato de pouca ultrafiltração nas trocas e tem um PET que mostra que ele é um alto médio transportador. E agora, o que faremos? O que está acontecendo? Esse paciente está falhando em fazer ultrafiltração. Então, é um paciente que tem médio-alto ou alto transporte, né, que é? Isso. E então é um paciente que, como a gente já falou lá no comecinho do podcast, é um paciente que lida melhor com terapias de menores, de curtas permanências, porque esse líquido fica muito tempo lá na cavidade dele, ele reabsorve rapidamente a glicose, perde-se o efeito, esse gradiente de concentração da glicose, e aí ele não consegue mais fazer ultrafiltração. E aí ele começa a reabsorver esse líquido, ele começa a ficar edemaciado. Então ele infunde lá os 2 litros, quando ele vai esvaziar a cavidade, ele esvazia um 870, um em 900, mostrando pra gente que ele está retendo. Perfeito. Então o que a gente pode fazer nesse caso, Duda? A gente pode mudar a terapia, né? Deixá-lo com ciclos curtos na modalidade de DPA noturno intermitente, por exemplo. É uma opção. Outra opção seria colocar ele em CAPD com mais trocas, fazer 5 trocas ao longo do dia, mas aí de novo a gente vai estar expondo mais esse peritônio, mais glicose. Uma outra opção que seria muito legal seria usar icodestrina para ele. Às vezes ele poderia fazer
2 trocas com glicose, ficar 12 horas com incodestrina, se a gente tivesse acesso à bolsa com incodestrina. Então, lembrar que a CAPD, a gente costuma ter mais problema com ela nos pacientes que são médio-alto ou são autotransportadores, justamente por esse problema de ultrafiltração. E uma coisa legal que a gente pode falar aqui é que a gente falou que a exposição da glicose e o uso da membrana peritoneal ao longo do tempo leva essa neovascularização. Então, o paciente que ele é médio-baixo, ele é baixo transportador, a gente entende que esse paciente ele tem mais tempo de função de membrana peritoneal. Aquele paciente que entra e já é um médio-alto ou já é um alto transportador, esse paciente a gente imagina que ele tem menos vida útil de membrana peritoneal. A gente fala de falência de UF por aquele teste lá, que a gente tem menos de 400 ml, quando a gente coloca uma bolsa de 4,25 por 4 horas. Perfeito. A gente também pode ter o outro lado, né? Aquele paciente que tem um KTV baixo, vem com o metabólico todo desequilibrado, ureia alta, hipercalemia, acidose metabólica, hiperfosfatemia, e vem com um PET mostrando que ele é médio-baixo transportador. Ele foi iniciado na DPA, modalidade intermitente noturna. Como a gente pode ajustar essa terapia? Esse paciente está falando o quê? Que ele precisa de mais dose de diálise, ele precisa de mais troca. Então, a gente pode adicionar uma cavidade úmida, né, uma parcialmente úmida, que ele vai ficar mais 6 horas com líquido durante a manhã. Se esse paciente preferir fazer uma infusão manual no final da tarde e à noite já ligar a máquina, também é outra opção de cavidade parcialmente úmida, ou fazer uma CCPD, deixar esse paciente com cavidade úmida ao longo de todo o dia. Boa. Esse paciente precisa de mais tempo, né, de troca. É isso que você está dando de opção para ele. Exato. Então, o que a gente vê na prática é que o paciente médio-baixo ou baixo transportador, quando ele tem função renal residual, ele fica bem na NPD. Mas a partir do momento que ele está anúrico, a gente começa a esbarrar um pouquinho no controle metabólico. Paciente que é menorzinho, assim como na hemodiálise, é mais fácil da gente limpar ele com a mesma dose de diálise, né? Agora, pacientes grandes fazendo 9 horas de NPD anúrico, a chance disso deixar ele bem metabolicamente é muito baixa. Claro que nada disso é matemática, mas costuma ser assim. Tá? Agora eu vou colocar um outro caso para você. Tá. Esse caso é muito frequente para os pacientes incidentes na diálise peritoneal. Então, o paciente vem lá do conservador, o paciente tem uma boa diurese residual, ele começamos lá com a nossa prescrição, que é padronizada, 9 horas, volume total de 10 litros, NIPD, e esse paciente chega na primeira consulta, já há um mês aí fazendo diálise peritoneal, com a ureia de 80, com potássio de 3,7, com fósforo de 3,5, metabolicamente bonitinho, sem nenhuma complicação da DRC, indo super bem na terapia, volemicamente equilibrado, afinal ele tem uma diurese residual de 1,5 litro, e ele traz um clearance recente aí de creatinina de 8 e um clearance de ureia de 4. O que você faria para esse paciente? Considerando que ele tem bastante função residual renal, eu tentaria fazer uma menor dose de diálise, ou seja, inicialmente a gente dá menor dose inicial, que é a diálise incremental, e permite que esse paciente fique alguns dias na semana sem fazer a terapia. Boa, Duda. Acho que isso é muito legal, porque eu acho que tem acontecido cada vez mais frequentemente. A diálise incremental ela vem ganhando mais espaço, eu diria mais na peritoneal do que na hemodiálise, né? Mas lá no nosso serviço a gente tem acho que uns 30% dos pacientes que fazem diálise incremental. O conceito de diálise incremental é justamente você entregar uma menor dose de diálise considerando a função renal residual do paciente. E você tem a expectativa de que à medida que essa função renal residual ela vai caindo, você vai precisar aumentar essa dose de diálise. É importante deixar claro com o paciente que essa diálise incremental costuma ser transitória, que vai chegar um momento, tudo indica, que ele vai precisar de maior dose e que ele tem que aceitar ou pelo menos preparar a cabeça para essa realidade. Perfeito, Duda. Isso é um ponto importantíssimo da consulta, né? Porque senão o paciente, ele nunca depois quer readequar, né? Ele sempre quer ficar com aquelas folguinhas na semana. Então, fazer diálise incremental, a gente pode fazer
dando folgas na semana, ou diminuindo o volume de cada infusão, ou diminuindo o tempo na máquina, ou se a gente vai fazer CAPD, a gente pode diminuir o número de trocas, mas em geral a gente dá folga na semana porque a gente vê o quanto isso impacta na qualidade de vida do paciente. É um dia que ele vai dormir mais tarde, que ele vai acordar no outro dia mais tarde. Com certeza. Então tem paciente que acompanha lá comigo, tem mais de ano, ele faz 4 vezes na semana e tá assim, excelente. 2 litros de diurese residual, o clearance continua bom. Então a gente tem algumas, inclusive, potenciais benefícios da diálise incremental, que é preservar mais essa membrana peritoneal, porque a gente está expondo menos o paciente à glicose, menor taxa de infecção, porque o paciente ele se conecta e desconecta menos na terapia e, além disso, sem dúvida, melhor qualidade de vida. Com certeza. E menor impacto ambiental. Uma coisa que a gente não para pensar é o tanto de lixo que se produz com a diálise peritoneal. É Verdade. muito plástico por dia e esse plástico não pode ser reciclável. E a gente também tem o outro lado da moeda, né? Aquele paciente que não tem uma sobrevida, uma expectativa de vida longa, né? Que não precisa mais pensar muito em aumentar a mortalidade a longo prazo, a gente pode fornecer a mínima dose de diálise necessária para que ele mantenha o equilíbrio volêmico e metabólico, sem sintoma, de forma confortável. Então a gente pode reduzir também, nesse cenário, a dose oferecida por semana. É uma diálise meio que paliativa, né? Diálise de suporte. Muito bem. E é bonito porque o próprio guideline fala disso, né? Então, acho que a gente, cada vez mais, a gente vai entendendo que o foco é o paciente, a escolha do paciente, a prioridade do paciente. Não é adaptar a vida do paciente ao método dialítico, mas é um método dialítico adaptado à realidade do doente. Então, acho que é isso, gente. Acho que a gente tentou, falamos até mais do que a gente devia, né, Duda? Desculpa aí por ter nos alongado demais. É que a gente adora, né, Laio? A gente fica feliz. Eu sou suspeito e você também. É. Então, espero que vocês tenham aproveitado muito, porque a gente aproveitou bastante. Com certeza, um prazer. E até uma próxima. Beijo, gente. Beijos. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.